Decorrer da palavra de Deus. Quem encontrou, diga amém. Amém. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 7. Hoje nós vamos pegar, assim, tem alguns que não têm o hábito da leitura da palavra, então hoje nós vamos ler um pouquinho, para poder todo mundo hoje que está vendo tanto pela transmissão, quanto que está aqui, eu também, assim, hoje eu li a palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor, no seu versículo 1, capítulo 1. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos, a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse ao rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxe alguns dos filhos de Israel, da linhagem real e dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito algum, formoso de aparência, instruído em toda sabedoria, sábio em ciência e entendimento no conhecimento, e que tivessem habilidades para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei determinou a ração de cada dia da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Versículo 7. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs de Beltesazar, a Ananias de Sadraque, vamos voltar aqui porque eu errei na leitura. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias de Abidnego. A palavra de Deus, ela começa dizendo que o rei Nabucodonosor, ele começa a sitiar a cidade de Judá. Como se dava as guerras, algumas guerras naquele período, ou praticamente toda ela. Eles circulavam, eles cercavam a cidade que eles queriam dominar, e ali eles começavam a minar o recurso daquela cidade, para que o povo não tivesse como sair e também não tivesse mais como ninguém entrar. Automaticamente, os recursos que estavam dentro da cidade, eles, aos poucos, eles começariam a se tornar escassos. E nós temos um grande problema, irmãos, quando algo na nossa vida começa a entrar em escassez. Porque a primeira coisa que surge é a dúvida. Qual dúvida, pastor? Será que realmente Deus está cuidando de mim? Por que eu estou passando por essa situação? Por que Deus permitiu isso acontecer na minha vida? Essa semana eu vi uma coisa que foi postada, uma pessoa colocou na internet, eu achei muito interessante, não que fosse novidade, eu já tinha visto, porém com o decorrer dos dias, eu havia me esquecido, que estava escrito o seguinte: hoje eu li a palavra de Deus e encontrei muitos e muitos erros na palavra de Deus, porém todos os erros estavam em mim. A primeira coisa que nós temos que entender, irmãos, que Deus não faz nada sem motivo. Talvez o que esteja acontecendo comigo não é bom aos meus olhos. Talvez o que esteja acontecendo comigo realmente não é bom. E eu não entendo o que esteja acontecendo comigo, mas há um motivo, um propósito e uma causa por aquilo que está acontecendo. As coisas aconteciam naquele período e o povo de Deus não prevalecia em muitas batalhas porque deixavam de fazer aquilo que era a vontade de Deus e começavam a fazer aquilo que era a vontade deles. E é algo muito fácil de se confundir.
o que é a vontade de Deus e o que é a minha vontade. Quando eu começo a não viver mais na presença de Deus, mesmo estando dentro da igreja. Isso é possível, pastor? É. Estatísticas dizem que a população brasileira, daqui a tantos anos, 85% da população será cristão. Não é isso? Os irmãos já ouviram isso? Quem aqui conhece um grande número de pessoas que diz assim: hoje eu sou crente? Isso se chama, irmãos, título. Isso se chama rótulo. Porque existe uma grande diferença em você ser e você praticar. O interessante é que quando Nabucodonosor ele invade Judá, ele começa a fazer uma seleção. Ele dá uma ordem, fala assim: ó, eu não quero que nessa primeira ida vocês levem qualquer um, não. Eu quero que vocês selecionem jovens, pessoas entendidas em conhecimento, sabedoria, que tenham posição de nobres, que eu quero eles vivendo perto de mim, aprendendo o que eu vou ensinar, para colocar em prática na vida deles aquilo que eu tenho para eles. E muitas vezes algumas coisas aparecem na nossa vida como ofertas muito boas. E nós entramos por ela, irmãos, é de Deus. Ontem eu conversava com uma pessoa. Todos nós precisamos trabalhar, irmãos. Todos nós. Se alguém acha que não precisa trabalhar mais, está completamente enganado. Só que muitas vezes nós usamos o trabalho para não estar na presença do Senhor. Vocês sabem, quer ver uma coisa? Eu gosto muito de falar isso. Verão é uma coisa maravilhosa. Todo mundo trabalha no sol quente, todo mundo chega em casa cansado, dorme sem banho alguns, mas come, não é assim? Dorme assim, irmão, porque sente cochilo. Estou falando que vai dormir sem tomar o banho, não. Porque depois a esposa, o filho, alguém perturba: pai, vai tomar um banho. Mas chega num cansaço, irmãos, que no domingo, a primeira coisa que querem fazer é dormir até tarde. Aí, o meu cansaço naquele dia, ele foi demais. Eu não pude levantar cedo para estar na casa do Senhor. Mas aí no sábado você chega cansado e há uma preparação para ir à praia no domingo. O cansaço desaparece, irmãos. Eu estou dando uma posição, só um comentário, como é fácil nós trocarmos a presença do Senhor nas nossas vidas por aquilo que está sendo oferecido de imediato. E nós fazemos isso automaticamente, sem perceber. Aí nós vamos para a praia, nós comemos frango, nós comemos farofa, bebemos refrigerante quente, e o dia é uma maravilha. Aí quando chega a noite, eu estou cansado. Aí o que eu vou fazer? Eu não vou na igreja. Por quê? Porque eu fui para a praia e eu estou cansado. Não é errado, irmão. Você tem que se divertir. Vá à praia mesmo, junte com a sua família, vá mesmo. Mas se no retorno você tivesse que trabalhar, você chegaria no horário, você se arrumaria e estaria no seu local de trabalho no horário correto. Por isso que o rei, ele não seleciona qualquer um, ele seleciona aqueles que tinham posições no reino ao qual eles serviam. Só que nessa levada, ele leva alguns homens que não tinham apenas posição de nobre, mas tinham atitudes. E a palavra vai dizer que o rei, ele faz essa separação desses jovens que ele levaram, e ele fez exclusividade desses jovens. Ele falou assim: a mesma coisa que eu como, você vai tirar e vai trazer para eles. O rei não mandou que servissem qualquer coisa aos jovens que foram levados cativos, irmãos. Eles foram levados cativos, eles não foram convidados a irem, não, eles foram presos. Mas o rei queria tornar a prisão deles algo tão normal que eles não percebessem que eles estavam presos. E é isso que o adversário tem feito na vida de muitos cristãos que vão chegar daqui a tantos anos e vão dizer: nós somos crentes, mas já deixaram de sentar à mesa com o verdadeiro rei, e estão participando de banquetes que enganosamente pertencem ao rei há muito tempo.
Faça uma reflexão nessa hora e veja qual é o banquete que eu e você estamos participando. Vamos prestar atenção se o que está acontecendo à nossa volta está nos aprisionando e nos distanciando de Deus, e nós estamos pensando que estamos com Deus ou realmente nós estamos com o Senhor. Porque uma parte daqueles que foram cativos, eles participaram daquilo que o rei ofereceu, porque aos olhos deles pareciam ser bom. Aos olhos deles pareciam ser uma bênção de Deus. Nós fomos levados cativos, mas nós continuamos numa posição boa. Nós vamos ver muito isso em pessoas que estão desviadas. Você chega e fala assim, como que você está? E a pessoa diz assim, não, rapaz, eu tive um problema na minha igreja, foi com o irmão, foi com o pastor, foi com o obreiro, foi com o diabo, seja lá por quem foi, e eu acabei me afastando, mas eu estou bem. Você está bem da onde, rapaz? Da onde se viu está bem se você não está... Ah, pastor, mas é preciso estar na casa de Deus para estar na presença do Senhor? Não, mas é necessário você estar na presença, na casa do Senhor em todo momento. E eu garanto que aquele que se afasta do Senhor em muitas situações, como da casa de Deus, não tem mais lido a palavra de Deus. Não tem mais buscado o entendimento de Deus. Sabe por quê, irmãos, que o Senhor constituiu templos? Porque, infelizmente, há pessoas que só leem a palavra de Deus se estiverem na igreja. Há pessoas que só colocam o joelho no chão se estiverem dentro da igreja. Então, não venham para mim com essa conversa de dizer e perguntar se é necessário estar dentro de um templo para buscar a Deus, que eu vou dizer que não, mas eu vou dizer que Deus deixou templos constituídos para que nós estivéssemos aqui, para que não vivêssemos enganados, achando que estamos fazendo o que agrada a Deus e não estamos fazendo mais. Mas dentre aqueles que participaram de tudo que o rei oferecia de bom, houve 4 jovens que se opuseram àquilo que a situação estava colocando diante dele. Irmãos, e o que estava sendo colocado diante deles era coisa boa. Não era provações, não. Eram banquetes realmente. Que qualquer ser humano normal não rejeitaria. Mas aprenda uma coisa, irmãos, nós não somos seres humanos normais. Querem ver? Paulo escreve em Coríntios 3,16, diz assim, não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Você se acha normal a partir de hoje? Nós não somos pessoas normais, irmãos. Nós somos pessoas que carregamos, perdão pelo português, que carregamos a presença de Deus nas nossas vidas. Mas a presença de Deus nas nossas vidas só fica se nós rejeitarmos os banquetes que têm sido servidos. Nem tudo que é bom vem de Deus. Vocês acreditam nisso? Que nem tudo que nos favorece vem de Deus? Porque se tudo que tivesse que nos favorecer viesse de Deus, Paulo não tinha sofrido tanto pelo Evangelho. A questão hoje é que os cristãos de hoje não querem sofrer pelo Evangelho. Eu não estou falando que tem que sair pela rua, apanhar, igual infelizmente acontece com muitos dos nossos irmãos de outros países, que estão perdendo as suas vidas por anunciar o Evangelho. Não. Mas nós temos que ter, irmãos, momento com Deus. Nós temos que parar na nossa casa, trancar a porta e falar, Senhor, eu estou aqui e eu sou pecador. Senhor, eu estou aqui e eu sou errado. O grande problema hoje é que nós não reconhecemos nossos erros e começamos a participar daquilo que está sendo oferecido como se fosse uma coisa boa vindo de Deus. Nós temos que analisar, irmãos, se o que está sendo oferecido está nos mantendo na presença de Deus ou é algo bom para mim e que está tirando a minha vida com Deus. Porque senão eu só vou começar a viver coisas boas, irmãos. E se só estiver vivendo coisa boa na minha vida, tem coisa errada. Tem coisa errada. Sabe por quê? Porque Jesus vai dizer assim, no mundo tereis... Então, para aí. Eu vou viver de um momento bom a vida toda? Claro que ninguém quer passar por um momento de aflições. Mas é necessário. Jesus passou, por que eu não vou passar?
Por que aqueles outros jovens não tiveram a mesma atitude dos outros 4? Porque Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, já com os nomes trocados, eles fizeram uma escolha. O banquete do rei é muito bom, mas nos traz uma porção diferente, nos traz um alimento diferente. Irmãos, eu paro para conversar com tantos cristãos na rua, que quando eu saio, eu já saio orando por eles em pensamento. Tamanho é horrível o palavreado deles que se dizem cristãos. Trazendo para o popular, irmãos, xingam mais do que pessoas que estão no mundo. É impressionante, irmãos. Mas quando você pergunta, nós somos cristãos. A palavra de Deus, irmãos, ela nos transforma. A palavra de Deus, ela muda caráter. Não vou dizer, nós estamos passando por algum momento de dificuldade e isso me descaracteriza como cristão. Não, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando como nós nos comportamos mediante as situações que estão nos acontecendo. Nós temos que ter, irmãos, muito cuidado. Nós servimos um Deus que é poderoso. Nós servimos um Deus que Ele é zeloso. Nós servimos um Deus que nos ama. E a pior coisa que existe, irmãos, é amor não correspondido. Irmãos. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho a morrer no meu e no seu lugar. E hoje eu tomo atitudes de quem não ama a Deus. Quando eu começo a não confiar mais nele. Porque confiar, irmãos, é amor, vocês acreditam se vocês quiserem. Confiança é um sinal de amor. E tem um monte de gente que diz que é cristão que não confia em Deus, que não acredita que Jesus está voltando, que estão vivendo como se tivessem ainda mais 2000 anos para frente, para Jesus voltar. Irmãos, a vinda de Cristo está tão próxima que nós já podemos sentir até o cheiro suave de Cristo. Dobra seu joelho no chão, faça uma reflexão da sua vida, e você vai ver se você não vai sentir um cheiro diferente dentro do seu quarto, irmãos. A presença de Cristo, a sua vinda, está tão palpável, que nós entramos em um momento de comunhão tão profunda, que nós podemos sentir o cheiro de Cristo, irmãos. E aonde nós entramos, Cristo está em nossas vidas. Aonde nós entramos, algo diferente, irmãos, tem que acontecer. E não é necessário nós falarmos, não. Basta estarmos ali, o Senhor conosco. Mas nós queremos fazer as coisas do nosso jeito e deixar sempre Deus em segundo plano, mas colocando no nosso entendimento que Deus está em primeiro plano. E esses jovens foram levados cativos, e após algum tempo, eles foram observados, porque o rei queria que com 3 anos eles fossem apresentados de forma assim, muito bem tratados. E Daniel e os seus irmãos em Cristo, que decidiram comer uma alimentação diferente, foram vistos mais formosos do que aqueles que participaram do banquete do rei. Então, peraí, o banquete do rei tinha algum problema? Não, o banquete do rei não tinha problema. O problema estava em quem estava participando do banquete. Não coloque coisas que não estão dando certo na conta de Deus se foi eu que tomei a decisão. Eu não posso fazer isso. Mas quando eles foram apresentados, aqueles jovens tiveram uma posição de destaque, porque escolheram participar de um banquete, não o do rei, mas um banquete que Deus tinha colocado no coração deles. Muitas vezes, irmãos, Deus coloca algo em nosso coração para fazer e nós não fazemos. E nós sabemos que é Deus que está nos dando aquilo para fazer, mas nós não fazemos, sabe por quê? Porque aquilo não vai agradar a minha carne. Irmão, a coisa mais difícil hoje de se encontrar é crente que jejua, é crente que paga preço. Ninguém quer sair de casa mais hoje sem tomar café. Ninguém quer sair de casa hoje
naquele entendimento, não, eu vou fazer uma consagração até 9 horas, mas 9 horas eu vou estar no meu local de trabalho. Aí 9 horas eu não vou poder parar para tomar café. A preocupação nossa hoje é com o banquete que nós temos que participar nesse mundo, não mais com um banquete espiritual, esquecendo que o que não nos fortalece humanamente nos fortalece espiritualmente e fisicamente. Irmãos, já tiveram pessoas que foram fazer jejum até as 9, não puderam comer e fizeram jejum o dia todo. E nem perceberam que fizeram jejum. Porque a presença do Senhor nos envolve de tal maneira, quando nós damos espaço ao Senhor, que as coisas que eram necessárias neste mundo passam por desapercebidas. E nós nem percebemos, porque estamos sendo alimentados pelo Espírito Santo. Eu conheci, irmãos, um irmão há muito tempo que eu não vejo, espero eu ainda, acredito eu que ele ainda está vivo. Ele falava assim: "Pai, eu não consigo fazer jejum dia de domingo." Eu falei assim: "Por quê, irmão?" "Rapaz, quando eu levanto de manhã, minha esposa já fez café, aquele cheiro de café entra no meu nariz." Eu falei assim: "Irmão, que benção esse café da sua esposa, hein? Depois que acabar o culto, que você me convida, que depois do jejum eu quero tomar esse café." Mas os irmãos entenderam como é fácil, no dia a dia, nós trocarmos a presença de Deus por aquilo que é momentâneo. É muito simples, irmãos. E o adversário, vocês parem de pensar que o diabo vai se apresentar com chifre, com rabo, com tridente na mão. Para com isso, irmão. Isso é história para criança. O adversário, ele se apresenta em forma de banquete. Aquilo que agrada os nossos olhos. Aquilo que nós sentamos e participamos. Aquilo que nos enche, nos farta fisicamente. Ele se apresenta assim, irmão. Ainda tem gente achando que o diabo vai aparecer chifrudo, com a cara vermelha, com dente de lobo, com o rabo, com um tridente na mão. "Eu vim te espetar." Para com isso, irmão. Isso é coisa para criança. O banquete que ele quer nos servir é outro, irmão. Ele não quer servir um banquete que nos espante. O adversário quer nos servir um banquete que nos afaste de Deus. E vários são os banquetes que ele vai oferecer no decorrer das nossas vidas. Desde enfermidades a chegarmos no topo onde jamais pensávamos que iríamos chegar. Jesus vai dizer assim para o jovem, no momento ali que um jovem faz uma pergunta a ele e que o jovem rejeita o conselho que Jesus deu. É mais fácil o camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Aí nós já logo generalizamos pela situação, até porque o jovem era rico. Mas, irmãos, tem pessoas que são ricos de soberba. Tem pessoas que são ricos de ignorância. Tem pessoas que são ricos em rejeitar a presença de Deus. Não pense que quando se fala disso, trata-se só de valores financeiros, que a pessoa é milionária e não vai para o céu porque é milionária, não. O meu pecado é a minha maior riqueza contra Deus. A minha rejeição ao que Deus tem para mim é a minha riqueza que me impede de passar no fundo da agulha. A minha falta de fé no Deus que eu sirvo é a minha riqueza que me impede de passar no fundo da agulha. Talvez até hoje nós tínhamos o entendimento de que esse assunto se tratava só financeiramente, mas não se trata só disso. A minha incredulidade é a minha riqueza que me impede de passar no fundo de uma agulha e me impede de entrar no reino dos céus. Nós vamos continuar, vamos para Daniel 3, agora. Daniel 3, nós vamos ler a partir do versículo 26. E o rei Nabucodonosor, ele cresceu muito no seu reinado. E a palavra de Deus, quando você meditar na palavra de Deus, você vai ver que todo o crescimento de Nabucodonosor, quanto às suas vitórias, quanto o crescimento do seu império, foi permissão de Deus. Aqueles jovens alcançaram lugares de destaque no reinado de Nabucodonosor por permissão de Deus. Eles se destacaram no reinado de Nabucodonosor por permissão de Deus.
porque em momento algum vai estar registrado que eles negaram o Deus que eles serviam em Judá. Em momento algum eles deixaram de fazer, eles eram fiéis aos mandatos do rei, sim. Até porque a Bíblia vai nos ensinar a honrarmos os nossos patrões. Então vamos colocar aqui como se Nabucodonosor fosse naquele momento o patrão deles. Então as funções que eram delegadas a eles, desde que não atingissem a sua fé, eles faziam. Eles executavam e eram bem-sucedidos em todas elas. Mas o rei, ele expande muito o seu reinado. E esses jovens crescem muito com eles. Eu não vou entrar na parte profética, nem na parte histórica, nem em relação à construção da estátua que Nabucodonosor mandou construir. Só que Nabucodonosor, ele chega num período do seu império, que o seu ego foi tão grande, que ele falou assim: agora eu vou construir uma estátua com a minha aparência, da onde vários lugares verão essa estátua. Porque além do seu brilho, que queria mostrar todo o esplendor dele, humanamente, seria visto, irmãos, por várias cidades, para mostrar que a força dele era enorme, que o seu domínio tinha chegado até os extremos da terra. Tudo com permissão de Deus. E aquela estátua, ela é edificada. E no dia que aquela estátua ela é preparada, que teve o seu término, faz-se então um momento de preparação para inauguração, trazendo aqui o ditado popular, né? A inauguração daquela estátua. E o rei convoca todos, desde a maior autoridade ao faxineiro, que todos estivessem presentes na inauguração daquela estátua. E uma ordem é editada, irmãos, que quando tocassem instrumentos de harpa, de sopro, de batida de lata, seja lá do que fosse, todos se dobrariam os seus joelhos e adorariam a estátua do rei. E a palavra vai dizer que quando os instrumentos foram tocados, irmãos, Nabucodonosor já tinha levado várias famílias de Judá para Jerusalém. Vários servos, vários homens, mulheres e crianças que conheciam o Deus vivo, que conheciam o Deus que o tinha resgatado do Egito, que conhecia o Deus que tinha dado vitória, que conhecia o Deus que derramava bênçãos de cura, que conhecia o Deus que era o Deus da vida. E quando houve-se o toque de todos os instrumentos, todo o joelho se dobrou. Só quem não se dobrou? Sadraque, Mesaque e Abidnego. E Daniel, pastor, não se dobrou não, porque Daniel naquele período, ele estava exercendo uma função e ele não estava naquele local naquela hora, porque senão ele seria mais um que não dobraria os seus joelhos. E o interessante, irmãos, aprendam uma coisa. Uma vez eu ouvi isso numa reunião de pastores, e ele falou assim: tomem cuidado, porque nós somos pessoas públicas, querendo ou não. Tem várias pessoas que conhecem o pastor Pedro que ele não conhece, que sabe que há uma ordenança sobre a vida dele e que ele não conhece. Há várias pessoas que sabem que todos nós que estamos aqui servimos a um Deus e nós não sabemos que ela nos conhece, porém ela nos observa. Como nós nos comportamos na rua, como nós reagimos no nosso momento de estresse. Sabe para quê? Para dizer, aquele dali é crente. Rapaz, viu aquele camarada lá que fez aquele barraco lá? Rapaz, aquele homem pastor, rapaz, da igreja, não sei aonde, lá no Joque, lá em Nova Brasília, lá no Jardim Carioca, lá no Rio de Janeiro. Rapaz, aquele homem é pastor, rapaz, você viu o que ele fez?
sempre vai ter alguém nos vigiando. E aí eu pergunto, se todo mundo dobrou o joelho, quem foi o fofoqueiro que estava de olho aberto, vigiando quem não ia ajoelhar? Porque isso aconteceu, irmãos. Quando acabou o primeiro tempo da cerimônia, a palavra vai mostrar que algumas pessoas correram para o rei e falaram assim, o senhor deu uma ordenança, mas teve alguns, assim mesmo, mas teve alguns que vieram de Judá cativo, que não dobraram seus joelhos. Aí a ira cresceu dentro do rei. Assim, peraí, que negócio é esse? Se eu dei um decreto, se eu dei um mandato, se há uma ordenança, e há uma penalidade, que história é essa? 26. Então se chegou Nabucodonosor à porta do fogo de forno ardente, e falou e disse, eu vou parar aqui. Aí o rei manda trazer esses homens de Judá, que não tinham dobrado os seus joelhos. E o rei conhecia aqueles homens. E o rei tenta argumentar, não, para aí, vocês não entenderam o que eu falei, acreditem se quiser, irmãos. Vocês não entenderam o que eu falei, que quando tocassem os instrumentos, vocês teriam que dobrar os seus joelhos e adorar aquela estátua? Mas eu vou dar uma nova oportunidade a vocês. Novamente será tocado todos os instrumentos e todos dobrarão os seus joelhos. Vocês entenderam o que eu falei? Continuando em 26. Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo, ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os capitães do rei, contemplando estes homens, e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre ele e sobre seus corpos, e nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem o cheiro do fogo tinha passado sobre eles. Paramos aqui, depois nós vamos ler o 28. Tocou a segunda vez, mas antes de tocar eles falaram assim, nós não dobraremos o nosso joelho à estátua que o rei edificou. E o rei diz para eles assim, quem são vocês para falarem isso? Se os instrumentos tocarem e vocês não dobrarem o seu joelho, vocês vão ser lançados na fornalha. E a resposta deles foi, o meu Deus é quem nos livra. O meu Deus é quem sabe o que vai acontecer. Se formos lançados na fornalha e morrermos queimados, toda a honra e toda a glória pertence somente ao nosso Deus. Porque só o nosso Deus pode nos livrar dessa situação. E o rei retornou para ele e disse assim, eu quero ver qual é o rei que vai tirar vocês dessa situação. Aumentem a fornalha 7 vezes mais e lancem estes homens dentro da fornalha. E a fornalha, ela foi, irmãos, aumentada a sua temperatura 7 vezes mais, a ponto que os soldados que o levaram para jogarem dentro da fornalha morreram próximo da porta, de tão grande era o calor. O ponto da mensagem, até onde nós estamos dispostos a levar o Evangelho de Deus. Porque aqueles homens não negaram a Deus no seu momento mais difíceis da sua vida. Aqueles homens não deixaram de acreditar no Deus que eles conheceram em momento algum da sua vida. E eles estavam vendo, irmãos. Sabe por que eles fizeram aquilo? Porque eles conheciam o Deus
que estava cuidando da vida deles. Você conhece o Deus que tem cuidado da sua vida? Você conhece a autoridade do Deus que você veio aqui entregar o culto nesta manhã? Você que está nos assistindo, você conhece o Deus que você tem buscado? Sabe por quê, irmão? Nós só não confiamos em quem nós não conhecemos. E muitas vezes, nós confiamos em quem nós não conhecemos e nos damos mal. Mas aqueles homens escolheram passar pela fornalha, mas não negarem o seu Deus. E a pergunta que eu me faço nessa hora é como eu estou me comportando no momento em que o mundo me obriga a dobrar os meus joelhos e a negar a Deus. Como eu estou me comportando nas minhas dificuldades que me obrigam a dobrar-se diante delas e eu não mantenho a posição que eu sirvo um Deus que pode todas as coisas. Até que ponto eu estou disposto a viver pelo Evangelho de Deus? Porque para nós estarmos aqui, irmãos, muitos foram mortos no passado. Famílias foram lançadas em arenas. Naquele período, quando o povo de Deus era lançado nas arenas, o que acontecia? Os leões, eles ficavam vários dias com fome. Porque o leão, ele tem um problema. O leão tem mais consciência do que a gente. Vou ser sincero, o leão teve mais consciência do que eu já tive há muito tempo atrás. Porque, irmãos, eu podia não ter entrado no céu por glutonaria. Acredite se quiser. Eu vou contar uma história aqui agora para descontrair um pouquinho. Eu estava vindo com o supervisor da firma e nós passamos em frente a um local onde a comida era colocada e não tinha balança. Você pagava o valor e comia. E eu tinha fama, irmãos, de comer muito. Mas, meu irmão, eu comia mesmo de não aguentar respirar. Eu não tenho vergonha de dizer isso, sabe por quê? Porque isso era um pecado na minha vida. E eu achava que era normal. É o que eu quero dizer para você nesta manhã. Analise a sua vida e veja se tudo que está acontecendo na sua vida é normal, é bênção de Deus. E o que aconteceu? Nós paramos, ele magrinho, né? Foi lá, botou aquele pratinho dele, uma folhinha de alface, 2 rodelinhas de tomate, um pedacinho de frango. Eu já botei uma quantidade razoável naquele prato. Mas quando chega no final da fila, ele fala para mim assim: rapaz, para de palhaçada, rapaz. Eu sei que você não come só isso. Quando ele falou isso, você sabe o que eu fiz, irmãos? Eu voltei lá no início e vim colocando tudo dentro do prato de novo. Pecado de glutonaria. E eu achava que aquilo era normal. E aquilo, se eu morresse ali depois de comer, eu não entraria no céu por um pecado da gula. Mas irmãos, eu vou dizer sem medo de errar. Se bota aquele prato na balança, dava uns 30 quilos. Quando eu botei o prato em cima da mesa, ele falou assim: rapaz, você está de brincadeira, você não vai comer isso tudo não. Mas pecado nunca é demais. Quando eu olhei para a porta, o garçom vinha com um prato de pudim para botar em cima do balcão. Quando ele trouxe aquele prato, que eu olhei, foi imediato. Ele falou, eu olhei, o rapaz viu, eu falei: rapaz, brincadeira, você vai ver agora. A camarada botou o prato, eu fui lá no balcão, agarrei o prato, fui em cima da mesa e botei. Ele falou assim: rapaz, você não vai fazer isso não. Eu falei: vou, já está pago. Irmãos, quando eu acabei de comer, eu não aguentava respirar. Acreditem se quiser, respiração ela só vinha até o pescoço. Mas eu vou dizer uma coisa: se oferece um bombonzinho ali, eu ainda tinha apanhado. Só para mostrar, irmãos, como às vezes o pecado na nossa vida ele se torna algo tão natural que nós não percebemos que aquilo é um pecado.
E eu saí dali, irmãos, aquela notícia voou. Rapaz, parei com o dinheiro para almoçar, acho que ele quebrou todos os recordes da vida dele. Só que aquilo teve um preço, irmão. Para que eu não morresse no pecado, eu tive uma enfermidade. E essa enfermidade me levou num leito de hospital, a ponto dos médicos dizerem que não tinha mais jeito. O pecado, ele jamais vai vir de forma que pareça pecado. O pecado, ele sempre vai aparecer para mim e para você de uma forma agradável, como um banquete. E quando aqueles homens foram lançados dentro da fornalha, algo aconteceu. O rei começou a observar que aqueles homens, além de não estarem mortos, estavam andando no meio do fogo. Ele já se espantou com aquilo. E para melhorar a situação, irmãos, ele viu um quarto homem. Ele falou assim: não, peraí, todo mundo está vendo o que eu estou vendo? Nós não lançamos 3 homens dentro da fornalha? E por que eu estou vendo 4 lá dentro? E além de eu estar vendo 4 homens no meio de um fogo que foi aquecido 7 vezes, eu ainda vejo o 4º homem com a aparência do Filho dos deuses. O texto vai dizer que os soldados que lançaram aqueles homens na fornalha morreram ao chegar perto da fornalha. Mas o mesmo texto aqui vai dizer que Nabucodonosor chega na porta da fornalha e chama Sadraque, Mesaque e Abidnego. Por que o fogo não consumiu o rei? É uma questão que às vezes eu olho e eu fico assim, claro que é um projeto de Deus, mas muitas vezes, irmãos, nós lemos a palavra de Deus e nós não prestamos atenção no que estamos lendo. Como se os soldados que foram levar os 3 foram mortos e o rei chega lá perto para chamar aqueles homens para sair de dentro da fornalha e ele não morre. Ele não morreu, irmãos, para que ele tivesse mérito algum, não. Ele não morreu para que o nome do Senhor fosse engrandecido. Vocês estão pensando que eu não morri no leito do hospital para alguma glória minha? Eu tive um segundo episódio, muitos irmãos que estão aqui estiveram no hospital. Vocês acham que Deus me permitiu sair de lá novamente para que eu fosse exaltado e eu fosse glorificado? Não, para que eu continuasse sendo o menor da minha casa e testemunhando que eu estou vivo, porque eu entrei numa fornalha aquecida 7 vezes e Deus entrou comigo. Quer alcançar vitória na sua vida, irmãos? Deixa Deus entrar com você nas suas fornalhas. Porque não será você o exaltado, mas você servirá de testemunho para que muitos sejam alcançados. Aí o texto continua no versículo 28, falou Nabucodonosor e diz: bendita seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram. Todo mundo está lendo comigo, irmãos? Que confiaram, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar-se os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro, senão o seu. 29. Por mim, pois, é feito um decreto, pelo qual todo povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, seja despedaçado e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abidnego na província de Babilônia.
O rei não morreu, irmãos. Porque, na verdade, a função dele não morrer era porque o edital que fosse lançado era necessário ser carimbado por ele. Era necessário aquele homem que edificou uma estátua sua para ser adorado, declarasse para todos que estavam ali que não existia um Deus com maior autoridade do que o Deus daqueles homens que escolheram ser lançado no fogo, mas não se ajoelhar diante do mandato do rei. Pare de se ajoelhar diante das situações que a vida tem lhe imposto. Pare de pensar que é o fim, porque você já perdeu as suas forças. Força você já não tem há muito tempo, meu filho. A palavra de Deus vai dizer, quando eu estou fraco, aí é que eu estou. Porque Paulo sabia que a força dele não era dele. Porque quando ele já não tinha mais nada, a força que ele tinha continuava sendo Deus. A mesma força que era com ele quando ele tinha algum vigor físico, era a mesma força que estava com ele quando ele não tinha força nem para levantar de onde ele estava. Irmão, nós temos uma identidade. Nós temos uma característica. Qual é a característica que você tem? Eu tenho um irmão que se chama Jesus Cristo. Eu tenho um pai que se chama Deus. Eu tenho um Espírito Santo que mora dentro de mim, pelo qual eu sou conduzido quando eu estou errando e quando eu não estou errando, pelo qual eu sou conduzido quando eu não tenho nada a adorar o meu Deus e quando eu tenho alguma coisa, continuar adorando a Deus. Coríntios 3,16. Não sabeis que somos templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em nós? Nós não temos, irmãos, noção do que é fazermos uma oração. Que isso, pastor? É verdade. Nós deixamos a oração ao nosso Deus se tornar uma coisa cotidiana. Cotidiano como assim, pastor? Nós não paramos mais para conversar com Deus. Por quê? Porque eu não tenho tempo. Por que eu não tenho tempo? Porque eu estou vendo um filme. Porque eu estou lavando, porque eu estou cozinhando, porque eu estou fazendo não sei o quê, porque o meu dia é muito corrido e eu não consigo parar 5 minutos da minha vida, especialmente para dizer para Deus assim, Senhor, me perdoe porque eu pequei. Mas eu pequei em quê? Não sei, irmãos. Eu sei que eu pequei. Porque a Bíblia vai dizer, aquele que diz que não pecou, irmão, já não sabe nem o que mais está falando. Então, se eu acordei, irmão, já acordei pecando. Mas eu não fiz nada de errado, não. Ajoelhe e peça perdão, que talvez você não saiba, mas Deus sabe. E naquilo que você não sabe, Deus também opera livramentos. Aqueles homens deixaram um testemunho, que é possível vivermos neste mundo e não dobrarmos os nossos joelhos aos manjares que nos têm sido apresentados. Que é possível entrar numa fornalha e sair dela porque Deus está conosco. Que é possível alcançarmos vitória, mesmo depois de tantas batalhas perdidas. Que é possível alcançarmos o topo, mesmo depois de termos sido prisioneiros. Que é possível adorar a Deus a todo tempo. Que é possível glorificar o Senhor no momento de dor. Que é possível adorar a Deus nos momentos em que estamos só. Essa pandemia, irmãos, nós vamos falar que é bíblico, que anuncia a volta de Cristo? Sim. Mas a verdade, irmão, não se espante com o que eu vou falar agora. Essa pandemia fez muita gente se dobrar diante dela. Muitos cristãos, irmãos, se dobrarem diante dela. Muitos cristãos acharem que Deus não estava mais cuidando deles.
E a pergunta que eu quero deixar nesta manhã, a gente fala assim, né? Dá aquela impressão assim, o pastor já vai terminar a pregação. Eu vou ver são que horas aqui. 9h30, mais 10 minutos eu encerro. Até me perdi, irmãos, o que eu estava falando agora. Os irmãos me ajudam, foi o que eu falei. A pergunta nesta manhã é: eu tenho tido tempo para Deus? Outra pergunta: eu confio em Deus até na fornalha? Até onde está a minha fé? Até onde a minha fé vai me levar? Até onde você acredita que Deus pode mudar a sua situação? Porque, irmãos, eu conheço pessoas que estão na igreja e não acreditam mais que Deus pode mudar a sua situação. Mas Jesus, próximo da sua crucificação, ele sobe ao monte 3 vezes para orar ao Pai. E as 3 vezes Jesus diz assim: Pai, se for possível, passe de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua. Está aí a oração que ninguém quer fazer. Não você tão exagerado. Está aí a oração que 99% da população no mundo não quer fazer. Ou não quer encerrar a sua oração desta forma. Mas, Pai, que todavia seja feita a tua vontade, mas não a minha. É uma briga, irmãos, que nós travamos internamente. E só quem pode se libertar desta briga é você. Mas para se libertar desta prisão, você vai ter que acreditar em Deus. Você vai ter que confiar em Deus. Mesmo tudo desmoronando na sua frente, você vai ter que acreditar que o mesmo Deus que tirou aqueles homens da fornalha, tem te tirado também da fornalha que você tem passado. Agora, independente da situação, nós não podemos perder a nossa identidade, não de cristãos, porque isso se tornou um título, mas de homens e mulheres que fazem a vontade de Deus independente da situação. Eu estava no hospital, irmãos, e o meu quadro pelos médicos já estavam perdido. Mas eu estava dentro do hospital, fazendo sabe o quê, irmãos? Orando pelo hospital. Eu estava internado, a pessoa entrava, então eu lá no meu canto orando para quem estava do lado, a pessoa ia embora, eu continuava. Eu estava lá, orei, a pessoa nem sabia, porque não é necessário, irmãos. Não é necessário eu estar me apresentando. Oi, eu estou aqui, eu estou aqui do lado aqui, o médico veio aqui, você ouviu que o meu exame é muito ruim, mas eu sou pastor, posso orar por você? Não, irmãos. Estava lá do meu lado e orava para quem estava do outro lado. Só teve uma vez, irmãos, que eu precisei me apresentar, e quando eu me apresentei, rejeitaram a oração. Algumas pessoas de uma outra denominação estavam lá, fazendo visita, passando pelos quartos, trabalho muito nobre. Eles pediram para fazer uma oração por mim, e eu de pronto, irmãos, falei, claro que podem, mas depois vocês deixam eu orar por vocês também? E eles não aceitaram. Irmãos, às vezes eu passo, é uma história que, por mais que eu veja, eu ainda fico meio que impressionado. Por algumas igrejas, em alguns momentos que a gente vai fazer visita, e tem, né, algumas igrejas que trabalham dessa forma, no final do culto, fala assim, alguém quer aceitar Jesus hoje? E as pessoas até vão lá na frente, algumas horas, falam assim, você aceita Jesus hoje? E as pessoas dizem assim, não. Irmãos, eu vejo isso. Hoje, acreditem se quiser. E eu fico parado olhando, eu falo assim, gente, as pessoas não têm noção do cuidado que Deus quer ter sobre a vida delas. E dizem com convicção, irmãos, você aceita Jesus hoje? Não. Eu já presenciei isso algumas vezes.
E eu confesso que quanto mais eu ouço isso, mais eu vou colocar o meu joelho no chão. Porque ainda existem, irmãos, muitos que têm negado a Cristo. Têm escolhido participar do banquete. Mas esses, irmãos, ainda estão lá fora. O problema são aqueles que estão dentro e estão participando dos banquetes que não pertencem mais. Mas esses homens nos deixam um exemplo. Que é possível crer em Deus, mesmo na maior dificuldade da sua vida. Eu não sei o que você que nos assiste agora está enfrentando. Eu não sei o que cada um que está aqui presente está enfrentando. De uma coisa eu tenho certeza. Todo mundo está enfrentando alguma coisa. Mas tem de bom ânimo. O Cristo que morreu para que hoje nós estivéssemos aqui, tendo novamente acesso ao Pai, sendo novamente junto com Ele, sendo co-herdeiro de uma herança que é eterna. É o mesmo Deus que está aqui para cuidar das nossas vidas, para cuidar do seu caso, para cuidar do meu caso. E a palavra de Deus vai nos afirmar que o amor de Deus por nossas vidas é a causa de não sermos consumidos. Muitos queriam estar aqui e não estão. Muitos tiveram a oportunidade e rejeitaram. Vivamos o nosso dia de hoje como se fosse o último dia. Que isso, pastor? Todo mundo? Não estou falando que ninguém vai morrer, não. Mas eu tenho que ser hoje, na presença de Cristo, melhor do que eu fui ontem. Os erros que eu cometi ontem, ficaram no ontem. Eu não posso estar hoje vivendo da mesma forma que eu vivia ontem, irmãos. Eu não posso estar cometendo hoje os mesmos erros que eu cometi ontem. A palavra diz que há tempo para todas as coisas. E eu quero dizer nessa hora que nós não temos mais tempo para errar, irmãos. Porque se em vez da pandemia fosse a volta de Cristo, façamos uma análise. Momento da ceia, né, o texto vai dizer: examina-te, pois, o homem a ti mesmo. Vamos fazer uma alta análise da nossa vida agora. Agora. Se o Senhor vier agora para levar a sua igreja, não estou aqui colocando medo em ninguém. Eu estou aqui fazendo uma pergunta para mim mesmo. Que como uma pandemia surgiu como um ladrão do dia para a noite, a palavra diz que a vinda de Cristo para buscar a sua igreja vai ser da mesma forma. E se Cristo viesse agora? Como nós estaríamos? Firmados na fé, que estaríamos com Ele na eternidade, ou ainda temos dúvida? Porque se temos dúvida, agora é o momento de abandonar a sua dúvida. Joga ela para trás, bate o pezinho, tira a poeira e segue firme na fé. Porque, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Convido aquele que pode se colocar de pé. O nosso culto, ele já vai se encerrar. Você que está em casa, que pode ajoelhar, que pode estar de pé. Eu vou fazer uma outra observação, irmãos. Não estou aqui induzindo ninguém a sair da sua casa e vir para a igreja se não estiver bem. Mas eu tenho encontrado com algumas pessoas, e essas pessoas têm dito assim: não, eu não vou na igreja agora não, por causa da pandemia. Isso é uma orientação, certo? Se você está com algum sintoma, se você corre algum risco, se você está temporariamente passando por esta enfermidade, nós vamos orar por você. Mas você que não está e está usando a pandemia como uma desculpa para não estar na casa de Deus, eu quero que você saiba que Deus está vendo. Sabe por quê, irmãos? Nós vamos no supermercado aqui, tem 300 pessoas dentro do supermercado. Porque comer é algo necessário. O shopping abriu,
Aí você chega lá, tem tantas pessoas andando dentro do shopping. Porque comprar roupa a que nós temos em casa já não serve mais. Eu tenho que sair de casa na pandemia para eu ir no shopping comprar uma camisa. Poxa, hoje é o aniversário de Joãozinho e Maria. Rapaz, eu vou lá comer um bolinho, maior tempão que eu não vou. Aí você chega lá, 50 pessoas dentro de uma sala. Todo mundo sem máscara, comendo, tudo normal. Alegrei-me quando me disseram, vamos a casa? Rapaz, não posso não, esse período de pandemia aí, eu não posso não, rapaz. Posso ir na igreja não, você está doido, rapaz. Minha família. Eu tenho que cuidar da minha família, não posso ir na igreja não. Mas eu posso ir no supermercado, mas eu posso ir trabalhar, mas eu posso ir andar à toa no shopping. Irmãos, a decisão é sua, cada um toma conta da sua vida. Não estou aqui tomando conta de vida de ninguém. Eu estou expondo uma situação de como é fácil nós trocarmos um momento com Deus pelos banquetes desse mundo. Irmão, nós precisamos disso tudo. Nós precisamos comer, nós precisamos nos vestir, nós precisamos passear, nós precisamos ir na festa na casa dos irmãos, comer bolo, comer salgado, tomar refrigerante. Tudo isso nós precisamos, irmãos. Mas estar na presença de Deus é necessário. E tem muitos que se afastaram no momento de pandemia, que infelizmente só não vão voltar para a igreja, mas em todos esses lugares eles vão. Temos pessoas que estão extremamente cansadas para tirar um tempo e vir na casa do Senhor. Mas se hoje fosse verão, dia de praia, estava todo mundo na fila tentando romper a barreira, rompendo por caminho construído por dentro do mato para desviar da polícia, para estar na praia. Isso é uma realidade. Mas para estar na presença de Deus, para estar na casa do Senhor, é um momento de pandemia, eu não posso ir na igreja não. Pare de se enganar a si mesmo. Eu consigo me enganar, mas Deus não. Deus sabe quem pode e quem não pode estar realizando a obra nesse momento. Cuidado, que a sua riqueza, que te impede de passar no fundo de uma agulha, pode ser o seu engano, que pode te impedir de entrar no reino dos céus. Não estou colocando medo em ninguém, irmãos. Estou trazendo aqui um momento de nos despertarmos, porque o tempo não é de pandemia, o tempo é de Deus. Volto a reafirmar, você que precisa dos cuidados, você que precisa se manter numa certa distância, ou você que acha que não pode estar na igreja, continue. Mas se você foi despertado agora e você entendeu que você está mentindo para você mesmo, usando uma desculpa para não estar mais participando do banquete do Senhor na casa do Senhor, aonde os lugares foram reduzidos, aonde há uma distância, aonde é irmão com álcool gel, com álcool 70, com medidor de temperatura, com todo mundo com máscara, e você não pode, você está usando a pandemia como desculpa para não vir à casa do Senhor, é tempo de despertar. Sabe por que eu estou falando isso? Porque eu também fiz. Que é isso, pastor? Eu falei, eu fiz isso. Mas quando eu ia no supermercado lá perto de casa, dia de sábado, porque não abria no domingo, tinha 500 pessoas dentro do supermercado, embolada, uma encostando na outra. Mas as igrejas estavam fechadas por uma medida de segurança. Mas o Senhor permitiu os templos serem abertos com todo um cuidado, irmãos. Irmãos, antes de eu chegar aqui no altar, eu tomo tanto banho de álcool com os irmãos que estão aqui para nos ajudar, nos auxiliar nisso, que se eu viesse correndo para a igreja, chegasse ali, minha temperatura desse 40 e
e eles entendessem que a temperatura deu 40, irmãos, eles nem deixavam eu estar dentro da igreja, eu podia explicar que eu vim correndo, que minha temperatura estava quente por isso. E nós estamos entrando em tanto lugar com pessoas que talvez nem saibam que estão contaminadas e contaminando outras pessoas, e não temos medo, mas para vir para a casa do Senhor tem pandemia. Está na hora de sair desse lugar. Está na hora de sair dessa zonazinha de conforto e levantar e realizar a obra que Deus tem confiado a você. Amém? Feche os seus olhos, nós vamos estar orando, glorificando o nome do Senhor. Amém? Lembrando, falei que quando o pastor fala assim mais 10 minutos, vocês podem esperar que é 15. Domingo, culto dos pais, culto especial com ceia. Você que pode vir participar, venha. Você que pode, venha e esteja conosco. Se você não tomar banho no sábado, irmãos, não se preocupe. Os irmãos aqui vão estar preparados para te dar um banho de álcool. Mas não troque o banquete de Deus pelos banquetes que têm sido oferecidos aí fora. Amém? Dia dos Pais, com ceia. Quarta-feira, culto da família, presencial pela manhã. À noite, presencial e com transmissão às 18 horas. Sexta-feira, às 8 horas da manhã, presencial. E às 18 horas apenas a transmissão. Não venham para a porta da igreja, porque vocês não vão conseguir entrar. Aproveita, quem só quer ficar assistindo pelo telefone, assista só na sexta-feira, à noite. Amém? Louvado seja o nosso Deus. Vamos louvar primeiro, depois a gente ora. Glória a Deus. Em espírito, aleluia, Deus. Em verdade, te adoramos. Te adoramos em espírito, em verdade, nós te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos nosso viver pra te adorar, dos reis. Prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, pra te adorar. Os reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus, meu prazer é te prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver onde flui o amor. O meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Mais uma vez, o meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o
o amor. Senhor nosso Deus, nesta hora nós queremos glorificar o Teu nome, por esta oportunidade, ó Deus, de iniciarmos esta manhã na presença do Senhor. Senhor meu Deus, glorificar o Teu nome pelo despertamento que o Senhor nos trouxe. Senhor meu Deus, nós cremos e sabemos que o Senhor habita em nós. Que nesta hora, ó Senhor meu Deus, o Senhor venha tocar da cabeça à planta dos pés, retirando todo o nosso entendimento humano, toda a cegueira espiritual, e venha nos encher, Senhor meu Deus, com a Tua presença, com a presença do Teu Filho amado, com a presença do Teu Espírito, de maneira, ó Deus, que venhamos a discernir o que vem do Senhor e aquilo, ó Senhor meu Deus, que é passageiro, que é momentâneo e que por algum tempo, ó Senhor meu Deus, consegue nos afastar do Senhor. Senhor meu Deus, tantos que estamos aqui presentes, quanto aqueles que nos assistem nesta hora, que as mãos do Senhor, meu Deus, venham estar estendidas para curar, para salvar, para libertar, para perdoar, Senhor meu Deus, todo aquele que nesta hora se achega, Senhor meu Deus, diante do Senhor com o coração sincero, entendendo, Senhor meu Deus, que nós precisamos comer, nós precisamos beber, nós precisamos vestir, nós precisamos ter, Senhor meu Deus, uma boa saúde, mas do Senhor, Deus, nós necessitamos do Teu cuidado, nós necessitamos da presença do Senhor, do habitar do Senhor nas nossas vidas. Senhor meu Deus, aqueles jovens tiveram até, Senhor meu Deus, os seus nomes trocados, mas não aceitaram que a sua identidade como servo de Deus fosse trocada. Ó Senhor meu Deus, dê-nos esse entendimento, que não venhamos a trocar, Senhor meu Deus, a nossa intimidade com o Senhor, a nossa comunhão com o Senhor, a nossa vida com o Senhor, pelo que, ó Senhor meu Deus, a vida tem causado nesses momentos. Ó Deus, nós sabemos que se o Senhor não for conosco, não chegaremos a lugar algum. Então por que, ó Deus, por muitas vezes nós tomamos a atitude de andar com as nossas próprias pernas, de tomarmos decisões, ó Senhor Deus, que não nos aproxima do Senhor? Senhor meu Deus, nós queremos pedir perdão, porque somos pecadores, nós queremos pedir perdão, Deus, pelos momentos que mesmo conscientemente, ó Deus, nos deixamos enganar, Senhor. Senhor meu Deus, nós queremos estar, Senhor meu Deus, com o Senhor, da mesma forma que o Senhor está conosco. A Tua palavra vai dizer, Senhor meu Deus, que por onde os Teus servos passavam, algo diferente acontecia. Senhor meu Deus, o Senhor Jesus disse que todo aquele que cresce nele, ó Pai, faria obras maiores do que Ele mesmo fez. Senhor meu Deus, nós queremos ser, ó Deus, os jovens daquela época, nos dias de hoje, homens e mulheres que não temem as provações, homens e mulheres que não dobram os seus joelhos à dificuldade, mas dobram os seus joelhos para adorar ao Senhor também nos momentos de dificuldade. Senhor meu Deus, há muitos que estão sendo, ó Pai, curados nesta hora fisicamente e espiritualmente, porque o Senhor, meu Deus, é um Deus que cura, é um Deus que salva, é um Deus que liberta, é um Deus, ó Pai, que se faz presente em nossas vidas. E eu creio, ó Deus, que a bênção que estamos recebendo nesta manhã está alcançando, ó Senhor meu Deus, lares nesta hora, que estão nos assistindo, que irão nos assistir, ó Senhor meu Deus, em tempo oportuno, ó Deus, mas que alcancem, ó Senhor meu Deus, nesta hora, uma nova identidade com o Senhor, identidades, ó Pai, que estavam gastas, estão sendo renovadas nesta hora, Senhor meu Deus, pessoas que devido à pandemia se afastaram do Senhor, mas que vão voltar, vão declarar que são pecadores, e o Senhor, meu Deus, está nos aguardando, Pai. Senhor, meu Deus, mesmo sendo falho, pecador, o amor do Senhor por nossas vidas, ó Pai, tem sido incondicional, e nós queremos, ó Pai, encontrar alguma forma de retribuir, Deus, e a forma de retribuirmos esse amor é termos fé, porque sem fé é impossível agradar ao Senhor.
Senhor meu Deus, muito tem alcançado, ó Senhor meu Deus, tantas coisas em suas vidas, mas tem mantido o Senhor tão distante. Senhor meu Deus, nós não queremos ter tantas coisas e não ter a presença do Senhor. Nós queremos ter o Senhor nas nossas vidas e o Senhor acrescentar aquilo que precisamos. Nós escolhemos o Senhor, Deus. Se for necessário, ó Deus, passar pelas fornalhas, saberemos que o Senhor está conosco. Se formos para olhar para trás, Deus, que não seja para pararmos no meio do caminho, mas para analisarmos por onde já passamos e tantos livramentos que o Senhor já operou na nossa vida. Ó Deus, desperta, Senhor meu Deus, o teu povo nesta hora. Senhor meu Deus, que este povo que tem se chegado ao Senhor nesta hora, que assuma a identidade do Senhor, e por onde passarem, ó Deus, não precisem usar títulos, eu sou pastor, eu sou crente, eu sou presbítero, eu sou obreiro, não, Deus. O simples ato de estarmos ali, a presença do Senhor se manifeste. Que haja paz, que haja cura, que haja transformação, que haja, Senhor meu Deus, salvação de vida. Senhor meu Deus, como é bom, Deus, quando somos identificados, Senhor meu Deus, em meio à multidão, e pessoas chegam e dizem assim: eu vi em você algo diferente, você é diferente de todos que estavam aqui. Quando eu olhei para você, Deus me mostrou que você é um homem de Deus, que você é uma mulher de Deus. E que essas pessoas, ó Pai, quando se achegarem, por mais que a nossa situação seja difícil, que não venhamos, ó Deus, usar do argumento que muitos têm usado. Irmãos, o momento é difícil realmente. Não, mas que quando chegarem com necessidades, que a palavra nos nossos lábios, mesmo que estivermos em fornalhas, Deus tem poder e autoridade para mudar e transformar a sua situação, porque o Deus que nós servimos é um Deus fiel. Que venhamos a parar, Senhor meu Deus, de olhar apenas para o monte, mas que venhamos olhar para a eternidade, olhar para o céu, que é da onde vem o nosso socorro. Estamos aqui nesta manhã, Senhor meu Deus, entregando o nosso culto ao Senhor. E eu creio, Senhor meu Deus, que como aroma suave, tem subido ao trono da Tua glória. E como chuva de bênçãos, está sendo derramado sobre a vida de cada um nesta manhã. E muitos neste momento, que estão afastados, que estão lá no seu lugar de comodismo, não querendo vir mais à igreja, usando pandemia como desculpa, estarão mudando suas atitudes. Pois muitos, ó Deus, têm esperado uma atitude dessa pessoa para ver que Deus existe, para acreditar que o Deus que ele serve é um Deus que tem cuidado da vida dele, independente do que esteja acontecendo na vida dele. Senhor meu Deus, nós cremos que o Senhor é um Deus de mudança. Nós cremos que o Senhor é um Deus que estabelece bênçãos. Que o Senhor é um Deus que derruba muralhas. Que o Senhor, meu Deus, é um Deus que é Pai. Ó Senhor meu Deus, toma as nossas vidas nesta manhã como filhos, ó Senhor meu Deus, dependentes do Senhor, errantes sim, Deus, mas reconhecendo os nossos erros e pedindo perdão, e mediante ao perdão não cometendo mais as mesmas falhas. Senhor meu Deus, as bênçãos do Senhor têm chegado até nós nesta hora, e esta bênção que nós estamos recebendo do Senhor, nós queremos, ó Pai, distribuir com tantos outros que estão precisando. E este, ó Senhor meu Deus, momento que o Senhor permitiu de pandemia, permitiu, Senhor meu Deus, que muitos fossem e estejam sendo alcançados através de transmissão, Deus. Mas que esse não venha a ser o único recurso que venham a usar, Senhor meu Deus, para estar participando da presença do Senhor. Mas que venham a buscar o Senhor de todo o seu coração, que entrem no seu quarto e que fechem a porta e que chorem, Senhor meu Deus, por não estarem mais sentindo a presença do Senhor. Quantos, ó Pai, têm passado por este momento, não tem mais, Senhor meu Deus, sentido a Tua presença, pelos seus erros, pelas suas falhas, pelos seus medos. Mas quando eu senti isso, ó Senhor meu Deus, eu busquei ao Senhor. Quando os teus servos sentiram isso, ó Senhor meu Deus, buscaram o Senhor, e o Senhor restaurou uma aliança que é eterna. Então, ó Senhor meu Deus, que nesta hora,
haja, Senhor meu Deus, uma unção de renovo sendo derramada sobre as nossas vidas, para que o nosso entendimento venha a ser também, ó Deus, espiritual, não apenas, ó Pai, o entendimento humano, porque o entendimento humano, Senhor meu Deus, ele é limitado, mas o espiritual, ele rompe fronteiras, Senhor meu Deus. Então, ó Pai, nós queremos glorificar o Senhor, porque chegamos até aqui porque o Senhor nos sustentou, e aqueles que não chegaram aqui, foi porque foi permissão do Senhor, porque o Senhor jamais perdeu, e jamais perderá o controle sobre causa alguma. Então, ó Pai, nós o adoramos, porque o Senhor é fiel. Exaltado e glorificado seja o teu nome, agora e para todos sempre, em nome de Jesus, e que toda igreja diga amém. Aleluias. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. O meu prazer é te louvar, o meu prazer é os atos do Senhor, o meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, pra te adorar. Amém? Desde já, glorificar o nome do Senhor por todos que estão aqui presentes, por você que nos assiste pelo YouTube, pelo Facebook. Foi um prazer estarmos juntos nesta manhã. Eu creio que o Senhor fez algo novo nas nossas vidas, porque estar na presença do Senhor é viver novidade de vida. O que nós vivemos ontem foi ontem. O que nós vamos viver hoje, estamos vivendo hoje, é algo inédito na nossa vida. O cuidado do Senhor nas nossas vidas é assim. Então você que assiste, você que está nos acompanhando, tome posse da sua bênção. Nós que estamos aqui presentes, tomamos posse da nossa. Nós vamos orar agora, encerrando o culto. E desde já, que a paz do Senhor seja sobre todos. Senhor meu Deus, exaltado seja o teu nome. Estamos agora, Senhor meu Deus, encerrando aqui o culto. Estamos saindo, Senhor meu Deus, da tua casa. Vamos estar saindo, Senhor meu Deus, da transmissão, mas não da tua presença. Nós profetizamos, ó Deus, que este domingo é um domingo abençoado pelo Senhor para as nossas vidas. E nós tomamos posse dessa bênção. Que a paz do Senhor Jesus seja sobre todos aqueles que estão nos acompanhando, todos que estão aqui presentes, em nome de Jesus. Amém. Um bom dia a todos, um bom domingo. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir o nosso Deus.